Bom dia. É bom estarmos juntos, adorarmos o Senhor juntos e depois de tanto que já recebemos do louvor e da meditação através da ceia, é bom ouvirmos a voz do Senhor também através da sua palavra. Confesso que tenho uma tarefa, é sempre árdua e grande, mas hoje fui um pouco ambicioso e não sei se vou levar a empreitada até ao fim, mas prometo-vos que saberei parar a tempo. Se a coisa se alongar demais, saberei parar a meio. Antes, queria fazer uma pergunta e peço a colaboração de todos, dos mais pequeninos também, aqueles que já têm clube. Quem é que aqui é do Benfica? São poucos benfiquistas. Eu perguntei de propósito, que é para provar que são poucos. É que eu não sou do Benfica, como vocês sabem. Quem é do Benfica, mantenha a mão no ar. E dos que são do Benfica, quem é que é do Benfica e o seu pai já era do Benfica ou é do Benfica? É isso mesmo, Davi. Mesmo no meio de um exercício, há que evangelizar. Ok, podem baixar. Quase a totalidade. Eu espero que esta ilustração ainda seja útil para hoje e não só para o próximo domingo. Bem, nas últimas 2 vezes que eu preguei no domingo, nós considerámos os 10 mandamentos. Recordam-se? Dos sinais. Os mais pequeninos também se devem recordar alguma coisa. A partir de Êxodo, quando o Senhor, após tirar o seu povo do Egito, lhe dá por Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, logo que saem da terra do Egito. Eu convidava-vos agora a abrir as vossas Bíblias em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio, no capítulo 6. Nós vamos considerar esse capítulo das Escrituras. Vimos Êxodo, que é o segundo. Depois ia dizer Gênesis, já está a mandar para trás. Eu deitei-me tarde. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, o último livro da lei do Pentateuco. É o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio 6. E o nosso texto de hoje, no sentido temático, ele é uma sequência natural do que vimos antes. Eu quero falar-vos do grande mandamento. Mas o contexto desta passagem que vamos ler, Deuteronômio 6, é completamente diferente. Deuteronômio significa segunda lei. É como que a repetição da lei, mas a uma segunda geração. Nós podemos não ter ideia, assim a uma primeira vista, mas passaram 40 anos. Passaram 40 anos e muitas voltas foram dadas naquele deserto. Todos os adultos que saíram do Egito com Moisés já morreram. Todos. Desde Êxodo 20 até aqui, todos os adultos, à exceção de 2. Alguns pequeninos poderão saber aquela história dos espias. Quando 12 espias são enviados, já habita a abanar a cabeça que sim, que se lembra. 10 disseram que era melhor não conquistar a terra, que eles eram muito maus. E 2, Josué e Caleb. Vai ser por Josué que eles vão entrar e conquistar e alcançar a terra prometida. Mesmo Moisés não vai entrar na terra prometida. O povo está prestes a entrar então na terra prometida, na terra da promessa. Moisés sabe que o seu tempo está a chegar ao fim e sabe bem aquilo que o povo deve buscar e que deve guardar como prioridade nas suas vidas. Para o povo, ouvir Moisés é literalmente uma questão de vida ou de morte. É na realidade Deus que está a falar ao seu povo através dele. Então vamos ler o texto de Deuteronômio 6. Diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, estatutos e os juízes que mandou o Senhor, vosso Deus, para vos ensinar e para que os fizesseis na terra que passais a possuir. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida e para que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus dos teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder.
E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E as intimarás aos teus filhos. E delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeira entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Havendo depois o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que te daria, grandes e boas cidades que tu não edificaste, e casas cheias de todo o bem que tu não encheste, e poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste. E quando comeres e te fartares, guarda-te de que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós, porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti, para que a ira do Senhor teu Deus não se acenda contra ti e te destrua de sobre a face da terra. Não tentareis o Senhor vosso Deus, como o tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor vosso Deus, como também os seus testemunhos e os seus estatutos que te tem mandado. E farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais, para que lance fora a todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Quando o teu filho te perguntar pelo tempo adiante, dizendo: quais são os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor nos tirou com mão forte do Egito. E o Senhor fez sinais grandes e penosas maravilhas no Egito, a Faraó e a toda a sua casa, aos nossos olhos. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer ao Senhor, nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. E será para nós justiça, quando tivermos cuidado de fazer todos estes mandamentos perante o Senhor, nosso Deus, como nos tem ordenado. Até aqui. Um texto longo, não vamos considerar tudo. Mas guiados pelo Espírito Santo, queremos ver, através deste texto da Palavra de Deus, duas prioridades. Deste texto saem duas prioridades. Prioridades essas que o povo de Israel deveria levar bem a sério e ter como lema de vida. E que nós, todos nós, ganharemos infinitamente se fizermos exatamente o mesmo, se considerarmos estas duas prioridades. Então, qual é a primeira prioridade? A primeira prioridade que o texto nos mostra de forma clara é amar o Senhor teu Deus. A primeira prioridade diz respeito ao grande mandamento. O versículo 4 diz: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Este texto, ele tornou-se um fundamento, uma âncora, uma autêntica joia em Israel, o Shema. Uma oração que se tornou diária, repetida duas vezes ao dia. Onde Deus, o Deus de Israel, se afirma como o único e verdadeiro Senhor. Aquele que entrou em aliança com o seu povo, que prometeu e que cumpre, que não abandona, que ama e que chama e convoca, nestas palavras, o seu povo a o amar, a o buscar e o amar de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Estas palavras de ordem, elas deviam ser guardadas profundamente no coração do povo, no coração de cada elemento do povo de Israel. O versículo 6 diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas deveriam ser ensinadas a todos quantos viessem a nascer. E estas palavras deviam ter uma visibilidade, uma presença constante na vida, no dia a dia de todo o povo. O versículo 8 diz: também as atarás por sinal na tua mão e te serão por frontais entre os teus olhos. Versículo 9: e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Nós não temos tempo para detalhes, mas a verdade é que eles levaram isto muito a sério, tanto que fizeram isto literalmente. Haveram inscrições feitas nas suas habitações e muitas técnicas e muitas formas foram usadas através de pequenos papiros, de
couro e pergaminho, arranjavam formas de ter estas palavras bem perto do coração, dos olhos e das mãos. Bem, eu disse, a primeira prioridade é amar o Senhor, teu Deus. Mas podemos perguntar, como é que nós somos chamados a amar Deus? Como é e como é que deve ser esse amor? Eu listei vários pontos. Eu vou ler para não me perder e para conseguir chegar ao fim a tempo e horas. Em primeiro lugar, é um amor que se reflete e se prova numa relação de exclusividade. Deus se afirma como o único Deus. E nós somos ensinados, vez após vez, que não podemos servir a dois senhores, que Ele não divide a sua glória com ninguém. Então, o amor que nós somos chamados a ter para com Deus reflete-se e prova-se numa relação de exclusividade. Ele é o nosso único Senhor, único Deus. Um amor que se reflete e que se prova também no temor ao seu nome. Quando o tememos, quando o reverenciamos. E notem, reverência e amor não são incompatíveis. Reverência e amor não são incompatíveis. Pelo contrário, quem ama tem medo de perder tal amor, tal intimidade. Quem ama tem medo de entristecer o seu amado. Obviamente não falamos daquele medo que causa pânico, como se fosse medo de um tirano. O verdadeiro amor lança fora esse tipo de medo, esse tipo de temor, esse medo da condenação. Não temos medo de ser condenados. Ele já nos salvou, já nos tirou do nosso Egito. Mas o verdadeiro amor reflete-se também no temor, na reverência. Como um filho, uma filha, tem desejo de ver o seu pai e a sua mãe alegre e a sorrir e também teme vê-los tristes, zangados. Esse é o temor que nós devemos ter ao Senhor e também prova e reflete o nosso amor. Somos chamados a amar, temendo também o seu nome. Um amor que se reflete e se prova na obediência. Nós podíamos fazer uma longa viagem de Gênesis a Apocalipse para constatar a forma como amplamente estes pontos são confirmados na palavra do Senhor. Já o temos feito, mas hoje vamos ficar apenas por este texto, onde está expresso de forma clara que a resposta a esta chamada de amor é em grande medida cumprida e provada pela obediência aos seus estatutos e mandamentos que Ele bem ordena. Aliás, o texto está sempre a falar de mandamentos e de estatutos. E nós somos chamados a amá-lo e constantemente na passagem está a dizer para nós cumprirmos os estatutos para que nos vá bem, para que nós cumprimos os mandamentos que Ele nos ordenou, para não fazermos como os nossos antepassados fizeram, que tentaram o Senhor, que não o temeram. Nós somos convocados a amá-lo e a amá-lo obedecendo aos seus mandamentos. Nós podíamos olhar o versículo 24 que lemos, onde as coisas estão misturadas. E o Senhor nos ordenou que fizéssemos todos estes estatutos para temer o Senhor nosso Deus, para nosso perpétuo bem, para nos guardar em vida, como no dia de hoje. Mesmo no contexto próximo, no contexto do próprio livro de Deuteronômio, o amor e a obediência estão misturados. Capítulo 11, versículo 1. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e guardarás os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, todos os dias. A obediência é uma prova de amor. Uma relação verdadeira de amor a Deus reflete-se na obediência. Poderíamos ir para muitas passagens em toda a Bíblia, não o vamos fazer. O mesmo Jesus disse, quem me ama, quem é meu amigo, faz aquilo que eu mando. Continuando, o amor com que somos chamados a amar é mais do que mera obediência exterior. É um amor que vem de dentro. Nós não queremos negar o ponto anterior, em que frisámos que a obediência é parte desse amor. Pelo contrário, nós queremos continuar a acrescentar e a completar. Mas queremos dizer que é um amor que vem de dentro e que é um amor que vai além da obediência exterior. A obediência reflete e prova esse amor. Quem não obedece não ama. No entanto, o amor que somos chamados a amar é mais do que a obediência exterior. Senão rapidamente se tornaria legalismo. As obras que os nossos pés e as nossas mãos realizam fazem parte desse amor prático, mas o coração também. E o texto diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E o versículo 6 diz, e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso amado.
Ele é totalmente desejável. E é bom que o nosso coração encontre nele o seu maior amor e o seu maior deleite, o seu maior prazer. O nosso coração deve ansiar e palpitar por Deus. A obediência faz parte. O temor ao Senhor faz parte. Uma relação de exclusividade, obviamente que faz parte. A obediência está lá constantemente. Quem não ama, quem não obedece, não ama. Mas o amor com que somos chamados a amar vem de dentro também e vai além da nossa obediência exterior. Quero continuar. Amor que é mais do que um sentimento. O amor que somos chamados a amar é mais do que um sentimento. É um amor que pede todo o teu ser, completo e completamente. Novamente, eu não quero negar o ponto anterior. Não queremos confundir, pelo contrário, quero continuar a completar e a acrescentar. O coração e todos os nossos sentimentos estão e devem estar envolvidos como parte do amor que devemos nutrir pelo nosso bom Deus. Mas tu és mais do que o que tu sentes. Tu és mais do que tu sentes. És mais do que o teu coração apenas. O amor com que somos amados por Deus e o amor com que somos chamados a amar é mais do que isso, bem mais. Tanto que o texto diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus, todo o teu coração, mas não para. Diz, toda a tua alma e todas as tuas forças. Então o amor que deve partir de tudo o que tu és. Coração, alma, força, entendimento. Os teus sentimentos estão incluídos. A tua vontade, aquilo que pensas, aquilo que fazes, o teu esforço, as tuas forças, o teu tempo, todo o teu ser, tudo o que tu tens, tudo o que tu és, a tua inteligência, a tua alegria, a tua energia, a tua sabedoria, o teu conhecimento, a tua infância, se és pequenino, a tua juventude e vigor, se és um jovem, se és um adolescente, a tua velhice, cheia de sabedoria, os teus planos, os teus projetos, os teus sonhos, a tua saúde, a falta dela, tudo o que tens é chamado a fazer parte do amor que deves ter ao Senhor e do relacionamento de amor que deves ter com o Senhor. O que sentes e tudo além disso. Tu és mais do que aquilo que sentes. Continuando, o amor que somos chamados a nutrir pelo Senhor é um amor que vive e que se vive todos os dias. É um amor que vai além da vida religiosa. É um amor que vai além do sábado. No nosso caso, além do domingo. No caso deles, além do sábado. O texto não fala de lei cerimonial. Não fala de sacrifícios. Não fala de sacerdotes. Não fala de levitas. Não fala de tabernáculo. Não fala de templo. O texto não fala de sábados, de festas solenes. Nós somos chamados a amar o nosso Senhor todos os dias. Não apenas ao domingo, mas todos os dias e em cada momento. Olhem, no versículo 8 diz, também as atarás por sinal na tua mão. Eles levaram isto à letra, andavam com bocadinhos da lei, destas palavras, atados à mão, verdadeiramente. Mas a ideia é que as nossas obras, feitas com as nossas mãos, devem estar sujeitas a Deus e à palavra de Deus. Tudo o que fazemos durante a semana. O versículo 8 continua e diz, te serão por frontais entre os teus olhos. Eles levaram aquilo à letra e usavam fitas onde muitas vezes no couro tinham escritas as palavras. Mas a ideia, além disso, é que devemos sempre ser guiados, a nossa visão e o nosso caminho deve ser guiado por Deus e pela sua palavra. O versículo 9 diz, as escreverás nos umbrais da tua casa. Eles escreveram mesmo nos umbrais da casa deles, eles escreviam isso. Nós também muitas vezes temos versículos e porções das Escrituras e não há mal nenhum, ajuda-nos a lembrar. Pelo jeito, esta passagem dá respaldo a isso, se for feito com essa intenção de lembrança. Mas a ideia mais completa é que a nossa vida em casa deve ter a presença constante de Deus e da sua palavra. O versículo 9 continua e diz também para escrever nas portas. E a ideia é que todos os que passem à porta da nossa casa possam ver a presença de Deus e da sua palavra. Um amor que vive todos os dias. Um amor que vai além da prática religiosa do sábado naquele tempo ou do domingo nos nossos dias. Continuando. Um amor que não depende das circunstâncias. Somos chamados a amar a Deus com um amor de tal forma inteiro que vai além das circunstâncias. Não depende das circunstâncias. Olhem, o povo está prestes a receber cidades, terras, bens, casa, conforto,
paz. Tudo o que nunca teve. E o Senhor avisa-os. Versículo 10. Quando depois o Senhor teu Deus te introduzir na terra que jurou aos teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que daria, com grandes e boas cidades que tu não edificaste, casas cheias de todo o bem que tu não encheste, poços cavados que tu não cavaste, vinhas e olivais que tu não plantaste, e comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Eles vão passar a estar no bem bom, podemos nós dizer hoje. Vão ter tudo o que nunca tiveram. E o Senhor avisa-os, olha, quando tiveres tudo o que é bom, quando estiveres nos melhores dias, nos melhores momentos, guarda-te, não te esqueças. Não te esqueças do Senhor que te tirou do Egito. Por outro lado, o texto também fala de inimigos a combater. Quando no versículo 9 diz, para que lances fora todos os teus inimigos diante de ti. Como o Senhor tem falado. Também viriam momentos desafiantes, mas o amor deveria resistir à abundância, sem esquecê-lo, e também às dificuldades e aos desafios, sem que o medo tome de tal forma conta que sejamos entregues ao desespero e abandonemos a fé. Momentos bons, muito bons, onde o esquecimento poderia chegar, mas também desafios, onde o medo também ganha terreno e traz desespero e às vezes até revolta. Nós somos todos muito diferentes aqui nesta sala. Uns aguentam firmes no Senhor, na fé, quando têm abundância e paz, e tendem-se a afastar quando encontram dificuldades, quando vem provação. Outros já, que encontram maior tentação quando têm abundância de bens, quando têm dias bons, e se firmam melhor no Senhor, buscam mais o Senhor quando têm provações. Somos todos diferentes. Que bom que Ele é que é sábio e nos dá realmente aquilo que faz mais falta à nossa alma. Mas somos chamados, acima de tudo por este texto, e avisados a nutrir um amor que não depende dos dias serem bons ou maus, serem de muita abundância ou serem desafiantes a combater inimigos. Este é o amor que Ele nos chama a nutrir por Ele. Mais, um amor que não esquece a sua origem. Um amor que não esquece de onde veio, como começou. Um amor que não esquece a sua história de amor. Somos chamados a nutrir um amor por Deus que não esquece a sua história de amor. O versículo 12 diz, novamente, guarda-te que não te esqueças do Senhor que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Novamente a questão da memória. Amar a Deus é também trazer à memória aquilo que nos pode dar esperança. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Somos chamados a amar com um amor que se alimenta do passado, da certeza do amor que Deus nos tem, confirmado na aliança que Ele fez connosco, e do cumprimento dessa mesma aliança através da sua fidelidade. Como Ele nos salvou do nosso Egito, como Ele nos sustenta e como Ele nos sustentará. Queremos. Somos chamados a ter um amor que não se esquece da sua história de amor. A ter um amor por Deus que não se esquece da sua origem. E por último, somos chamados a ter um amor por Deus que conta essa história de amor. Que partilha essa história de amor com outros. Quando eu era escravo de um terrível e tirano inimigo chamado Diabo, Mundo e Velho Eu. Quando eu estava só, sem esperança e condenado, fui amado de tal maneira, fui buscado e encontrado, perdoado, limpo, restaurado, e foi-me dada vida, esperança, família, amor e um futuro eterno. Um amor que conta a sua história de amor. É isso que é dito a Israel para fazer com os seus filhos. Quando os teus filhos perguntarem, conta. Éramos servos no Egito. Éramos escravos. E o Senhor com grande mão fez-me prodígios, maravilhas. Nos nossos olhos viram. Um amor que não se esquece da história de amor, como ela começa, e a conta a outros, começando pelos seus próprios filhos. Começando por casa. Somos desafiados a ter um amor que se reflete através de uma relação de exclusividade, um amor que se prova através do temor ao Senhor, um amor que se reflete e prova na obediência, um amor que também é mais do que a obediência exterior, porque vem de dentro do coração, um amor que também é mais do que um sentimento, porque além do coração pede todo o teu ser, toda a tua alma, todas as tuas forças, todo o teu entendimento, o teu ser completo e completamente. Um amor que deve viver todos os dias, que não se prenda à vida religiosa apenas, ao domingo apenas. Um amor que
não depende das circunstâncias serem boas ou serem más, e um amor que não se esquece da sua origem, não se esquece do início da sua história, e a conta, começando por casa. Essa é a segunda prioridade. Qual é a primeira prioridade? Essa é a primeira prioridade. Não só neste texto, na vida de qualquer pessoa. Aqui, porque tema Deus, mas deveria ser a prioridade de todo ser humano. Buscar amar o Senhor. Foi Ele que criou. Foi Ele que nos salvou. A segunda prioridade é passar esse testemunho de geração em geração. Este texto deixa isso claro. Moisés está para morrer. Está ali uma multidão de órfãos, em algum sentido. Porque todos os adultos que saíram do Egito morreram. Claro, há nova geração, também já há filhos, já há netos dessa primeira geração. Mas há uma passagem de testemunho aqui, há uma segunda lei, há o reavivar da lei para uma nova geração, que não só é desafiada a amar a Deus acima de todas as coisas, com tudo o que é, com tudo o que tem, mas também é desafiada a fazer a coisa mais importante a seguir a esta: passar à geração seguinte. Passar aos filhos. Passar aos pequeninos que vão nascer. A segunda prioridade diz respeito à responsabilidade de deixar legado. O mais precioso legado às gerações seguintes, aos filhos. O versículo 7 diz: as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Eu quero falar de algumas palavras sobre isto, sobre a questão da nossa responsabilidade em passar o testemunho à geração seguinte, aos nossos filhos. A primeira palavra é responsabilidade. E eu quero aproveitar aqui o regresso às aulas. Nós estamos quase no regresso às aulas. Não sei se os pais e professores aqui presentes estão contentes ou tristes. Não sei. E os meninos, os pequeninos, os alunos, estão contentes? A Abi não. Acho que o Cuca também não. Não estão contentes. Pois, é a vida. A escola continua. Falando de responsabilidade. De quem é a responsabilidade da educação de uma criança? Aproveitando o regresso às aulas. A responsabilidade da educação de uma criança é dos pais. Não é da escola. E eu quero ser muito claro aqui, não quero deixar qualquer tipo de confusão. Eu não estou a falar de opções de ensino diferentes. Isto não tem nada a ver com isso. Isso é tema para outro fórum e não para um culto dominical. Independentemente de tudo isso, da escola, do tipo de escola, da idade do aluno, se tem 5 anos, se tem 12, a responsabilidade é nossa enquanto pais. É nossa, a responsabilidade é nossa. Temos, portanto, a responsabilidade nesse processo de crescimento e de aprendizagem. Devemos estar presentes o mais possível, dentro do possível, saber como é que se comportam, se são educados com os outros. A educação é a responsabilidade dos pais, não é dos professores. Se estão a aprender ou não, etc. São nossos filhos, não são filhos da escola, não são filhos do Estado. E aqui um parênteses. Hoje, o Estado quer como que nacionalizar as nossas crianças. Também é tema para outro fórum, mas é a realidade. Mais do que nunca em Portugal devemos estar alertas e atentos. Porque o propósito hoje em Portugal é mesmo esse. Pretendem decidir o que os nossos filhos devem aprender ou não devem aprender e quando devem ou não devem aprender. Dava uma longa conversa, nós vamos passar à frente. Se temos filhos, foi o Senhor que nos deu. São herança sua. Confiados a cada um de nós por algum tempo. Uns poucos anos, na melhor das hipóteses. E quanto à fé? Quanto à fé, de quem é a responsabilidade de colocar e firmar as bases espirituais? A responsabilidade de contar essa história de amor que falámos há momentos. A responsabilidade de passar o testemunho. A responsabilidade de ensinar a amar o Senhor. É dos pais. É tua se tens filhos. A responsabilidade principal é dos pais. Não é da igreja. E também aqui eu quero ser claro. Não quero qualquer tipo de confusão. É óbvio que a igreja também tem responsabilidade. Como aliás tem com todos os membros. Tem uma grande responsabilidade. O presbitério dará conta de cada alma, sendo criança ou adulto. Todos os membros devem ser apacentados pela igreja. É claro que a igreja tem o dever e deve ter a preocupação de fazer chegar a palavra de forma adequada e de forma devida às nossas crianças. Temos feito um esforço por fazer isso. Agora um pouco interrompido por conta da pandemia, mas temos feito um esforço através do Ministério das Crianças e da nossa preocupação fora do Ministério das Crianças também, do púlpito ou da relação que temos com todos. Aqui é óbvio que devemos fazer isso. E é óbvio e claro que a igreja também deve ter a preocupação de ajudar os pais nessa tarefa.
deve ter essa preocupação. Até porque nem todas as crianças têm o papai e a mamãe crentes, os dois, e a igreja deve ter essa preocupação de apoio, de ajuda, e também tem essa responsabilidade. Dito isto, esclarecendo, devemos ao mesmo tempo, através deste texto, bem como toda a Escritura, reconhecer e assumir que a responsabilidade final e principal é dos pais. É uma responsabilidade que é diária e não é semanal. A responsabilidade da igreja poderá ser semanal, mas a dos pais é diária. A responsabilidade é nossa enquanto pais e devemos ser propositados no desempenho e no assumir dessa responsabilidade. Devemos ser propositados a assumir essa responsabilidade enquanto pais. Segunda palavra sobre a passagem de testemunho. Objetivo, foco. Perante este texto, qual deve ser o foco? Qual deve ser o objetivo? E eu queria chamar a vossa atenção para o longo prazo. Não para o imediato, mas para o longo prazo. O propósito, o objetivo, o foco deve ser atingir várias gerações. Não simplesmente olhar às necessidades imediatas. Não olhar só para o momento, para aquele momento específico, para as necessidades imediatas daquela criança, sobre a qual temos responsabilidade. Olhem o texto. Versículo 2 diz: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, para que teus dias sejam prolongados. Desculpem. O verso 2 lista 3 gerações. 3 gerações. Queria que atentássemos para a perspectiva que está por trás do texto. Naturalmente, o impacto que alguém poderá ter diretamente nos seus filhos, bem como nos seus netos, de forma direta. O texto mostra isso. Há uma responsabilidade de pais e de avós também. Mas também uma ideia de legado, de passagem de geração em geração. Não uma lógica de responder apenas às necessidades imediatas da criança, mas a ideia de que ao trabalhar numa criança se está a alimentar como que uma cadeia virtuosa. Se está a alimentar a possibilidade dessa criança crescer na fé, vir a ter filhos e chegar a fazer o mesmo que nós agora estamos a fazer com ela, com outra pessoa, com outra criança, com seu filho. Hoje, mais do que nunca, nós somos completamente obcecados pelo imediato. Tanto, que as coisas que são secundárias se tornam principais e se tornam o nosso foco. Deixamos, por outro lado, tantas vezes no esquecimento, aspectos mais preciosos, mas que são mais lentos, não são tão imediatos e são muito mais trabalhosos. Essa é a realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quando nós olhamos para este texto, devemos pensar numa lógica de longo prazo. Devemos pensar não só nos nossos filhos, mas nos filhos dos nossos filhos. Que ao cuidar dos nossos filhos hoje, estamos a deixar um legado para que os nossos filhos no futuro cuidem de outros filhos. Mas esta lógica de longo prazo aponta-nos para pensar nas coisas eternas. Não no que é imediato. Hoje todos, ele precisa de comer, ele tem que ir à casa de banho, ele tem que estudar, ele tem que fazer, ele tem que acontecer. E pode-nos passar com tanta coisa imediata a acontecer. Nós que somos treinados para o que é imediato, até nas redes sociais, que a história só dura 24 horas e desaparece o que nós publicamos e o que queremos ver e o que vimos e já desapareceu. Nós que somos treinados para o imediatismo, para aquilo que acontece e já foi, já desapareceu. Nós devemos ter a lógica do longo prazo. Há coisas mais importantes a acontecer na nossa casa, que têm a ver com o futuro dos nossos filhos, mas também com a geração que vem à frente. É verdade que Deus não tem netos, muito menos bisnetos. Mas é verdade também que Ele mesmo nos chama a fazer a nossa parte. Não que nós acreditemos que o nosso trabalho por si só chega, mas porque acreditamos que é o próprio Deus quem opera através de nós quando fazemos o nosso trabalho e cumprimos com a nossa responsabilidade. Terceira palavra. O modo, o como ensinar. Como? Como fazer, como ensinar. Nosso tempo está a voar, eu vou ter que correr. E o texto também nos deixa pistas. Há momentos mais formais, além do culto, claro, e há momentos mais informais, que surgem espontaneamente, de forma ocasional. O versículo 7 diz: as ensinarás aos teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O verso 20 vai
continuar a dizer: quando o teu filho te perguntar no futuro dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e mandamentos? Também neste aspecto devemos ser propositados e atentos. E reconheçamos, todos os pais reconhecem agora com muita facilidade, que no meio de tantos afazeres e rotinas é difícil, é desafiante sermos propositados. Eu vejo pela minha casa, não sei como é na vossa, mas deve ser parecido. O texto nos deixa a ideia de que qualquer momento é apropriado para ensinar as nossas crianças. Deixa, até que fala de todo o tipo de momento, de todo o tipo de horário e todo o tipo de hora. Mas eu queria dividir em 2 tipos de momentos, porque creio que nos ajuda. Existem momentos formais, além do culto, mas que devemos buscar, realizar e devemos promover de forma regular, como seja o culto doméstico em nossa casa. Um momento formal em que nós, de forma propositada, assumimos a responsabilidade que temos enquanto pais, enquanto mães, de ensinar as nossas crianças. O texto revela a regularidade quando diz deitar e levantar. Tanto que eles passaram a usar o Shema como? De manhã, na primeira parte do dia e antes de deitar. O texto pede regularidade. Pede que os papás, não está a falar de levitas nem sacerdotes, de papás, ou seja, não está a falar da esfera religiosa da igreja, papás, procurem momentos regulares, formais, em que as crianças se sentam, apesar do barulho e depois das birras, em que tentamos, de forma sistemática, de forma regular, ensinar as nossas crianças. Isso é muito importante. Mas devemos também procurar aproveitar as oportunidades que nos são dadas do céu, a meio do dia, assim do nada, sem preparação. O texto fala-nos de ensinar andando pelo caminho. Quando calha, vamos no caminho, fomos ao jardim zoológico. Ei, que grande baleia! Deus é maior, foi Deus que criou. O texto também nos fala, quando o teu filho perguntar, pois os nossos filhos quando fazem perguntas, estão connosco, fazem uma pergunta, é uma oportunidade. Oremos por sensibilidade, para que possamos aproveitar as oportunidades que nos caem do céu e também por sabedoria, para criar momentos formais em nossas casas, que possam permitir a criação desse legado. Terceira palavra, conteúdo. O objetivo, o modo, o conteúdo. O que é que eu devo ensinar? E só isto dava uma mensagem, mas vai ficar para outro ano, não é para hoje. Testemunhos e mandamentos. E a história da salvação. Isto é, quem quiser uma expressão mais teológica, nós devemos ensinar a lei e o Evangelho. Os mandamentos, mas também a história de amor e de redenção de Deus por nós. Esta passagem é bem completa e preciosa neste sentido. Já falámos de responsabilidade, sobre o objetivo de longo prazo e legado. Já falámos sobre como pôr em prática este tão grande e precioso ministério. Mas este texto dá-nos mais. Dá-nos pistas de como ensinar e o que ensinar. Dá-nos pistas sobre o conteúdo a ensinar. Mandamentos e a história da salvação também. Lei e Evangelho. Somos chamados a ensinar todo o conselho de Deus. Acima de tudo, sendo a nossa segunda prioridade ensinar os nossos filhos a amar o Senhor, devemos ensinar quem Ele é, como Ele é, quem Ele é, seus atributos, seu caráter maravilhoso, ensinar os seus testemunhos e a história da redenção, como este texto nos ensina, nos encaminha, é sem dúvida o melhor caminho. Isto é como 2 faces da mesma moeda. É como 2 pernas numa pessoa. Se nós só ensinarmos testemunhos e não ensinarmos a história de amor, de salvação e de redenção por nós, só ensinarmos mandamentos e regras, vamos ter um religioso e um legalista. Um filho mais velho, como na parábola dos 2 filhos, do filho pródigo. Se só ensinarmos a história de amor e nenhum testemunho, nenhuma regra, nenhum mandamento, temos um filho mais novo, libertino, que diz: amo-te muito, gostei muito da história, eu volto mais tarde a buscar mais dinheiro. Tchau! São as 2 coisas necessárias, a lei, os mandamentos, os estatutos e a história de amor apaixonada que Deus tem por nós. As 2 coisas, o texto deixa isso claro. Quando o teu filho te perguntar no futuro dizendo que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás ao teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. E o Senhor aos nossos olhos fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e contra a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. E depois fala dos testemunhos também. Contar esta história de amor e contar as regras, contar os mandamentos, contar o temor do Senhor. As 2 coisas.
como duas pernas. Prioridade, estamos já a acabar. Falamos de prioridades. Duas prioridades. Amar a Deus de todo o coração, toda a alma e todas as forças. Já é a minha prioridade, deve ser a tua prioridade. Segunda prioridade, passar à próxima geração. Temos falado de prioridades. Então as nossas crianças, os nossos filhos, devem ser a nossa prioridade. É aqui que eu quero terminar. Prioridade. Eles são a nossa prioridade quando pensamos em testemunhar. Deveriam ser. O nosso primeiro campo missionário, se quisermos. Certamente as primeiras almas que nós queremos e esperamos ver na glória. Certamente. Certamente. Temos sido muito desafiados em Lucas a alegrarmos na salvação dos outros. Agora, no último capítulo, fomos desafiados a usar dos bens, das riquezas deste mundo para fazer amigos eternos. Comecemos por casa. Gastemos toda a nossa energia, todos os nossos recursos, tudo o que temos neste mundo, para fazer amigos eternos em casa. Comecemos por aqueles que o Senhor nos confiou. Seremos bem-sucedidos? Só Deus sabe. Mas façamos a nossa parte. Ainda se lembram da primeira ilustração do Benfica? Ainda? Falei tantas palavras no meio disto tudo. Eu já não me lembrava, mas está aqui escrito. O exercício foi este. Levantaram a mão os benfiquistas. E a esmagadora maioria das pessoas levantou a mão a seguir novamente. São benfiquistas porque os pais eram benfiquistas, quase na maioria. Quase na maioria. Sabem porquê? Porque é congruente o nosso amor a um clube. Eu sei que há pais que levam muito a sério o futebol, outros que não, outros mais ou menos, mas o nosso amor a um clube ou a outro, a um hobby, é congruente. Eu não digo que sou do Porto e depois em casa torço pelo Benfica. Eu não digo que sou do Porto e depois em casa ando a festejar os golos do Benfica e do Sporting. Eu quando digo que sou do Porto, depois em casa sou do Porto. E os meus filhos veem congruência nisso. Sabem porquê é que os filhos dos benfiquistas são benfiquistas e dos portistas têm tendência a ser portistas e dos sportinguistas têm tendência a ser sportinguistas apesar da dificuldade de ser sportinguista? Porque há congruência. Porque as pessoas dizem, e são mesmo, os filhos viram o pai a alegrar-se com o golo do clube. Os filhos viram o pai a entristecer-se. Porcaria, perdeu, não jogam nada. E há uma congruência. Se nós amarmos assim a Deus, se for uma coisa autêntica, se for uma coisa verdadeira, genuína, se nós amarmos aqui e se amarmos em casa, se orarmos aqui e orarmos em casa, os filhos vão ver congruência. Não tenham medo de dar a palavra aos vossos filhos que não vão criar legalistas. Só criam legalistas se vocês forem. Só criam legalistas se vocês forem legalistas. Amemos, é só um exemplo, o futebol, mas eu um dia ouvi esta ilustração e ficou marcada, tão clara que é realmente a esmagadora maioria das pessoas segue os gostos do pai, da mãe, com muito orgulho, é natural. É natural. É natural. Seremos bem-sucedidos. O Senhor sabe. Mas o Senhor está connosco. Um apelo. Ouve. Chama-se Shema porque quer dizer ouve, Israel. O apelo que eu faço hoje para todos. Pais e não pais. Para todos. Ouve a palavra. Ouve a palavra é o primeiro apelo. Segunda pergunta. Quais são as tuas prioridades? As duas que Deus te pede são estas. Quais são as tuas? Terceira pergunta. Como é que estás a amar a Deus? Quarta pergunta. Como é que a tua relação com Deus está a impactar a vida dos teus filhos, dos teus netos e dos outros? Tu és uma bênção para a geração que está contigo. Ao finalizar, temos sempre que lembrar aquilo que nos dá esperança. Se é verdade que tu nunca viverás um segundo a cumprir este mandamento, nunca ninguém consegue viver nem um minuto. Amar a Deus com toda a força, toda a alma, todo o coração. Sempre podias amar mais. Sempre haverá falha no nosso amor a Deus. Tu não consegues viver um minuto a amar a Deus com tudo o que tu és, a entregar tudo. Fica a saber que Jesus viveu assim todos os segundos da sua vida. Viveu assim todos os minutos, todos os momentos. E Ele viveu também por ti. Para que a sua obediência de forma perfeita a este mandamento te fosse dada, te fosse outorgada se tu confiares nele. Vai para Jesus. Se tentares ser uma pessoa que ama a Deus por ti próprio, também não consegues. Se tentares ser um bom pai por ti próprio, também não consegues. Mas vai para Jesus que obedeceu este mandamento de forma perfeita. E a sua justiça, a sua obediência pode ser dada. Aquele que não conheceu pecado foi feito pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Carregou
maldição, a minha maldição, o teu pecado e o meu. Mas também te dá da sua justiça, da sua obediência. Tu nunca obedecerás a este mandamento, mas Jesus já obedeceu. Busca-o e Ele te ajudará a obedecer o melhor possível. Que assim seja, que estas duas palavras e estas duas prioridades estejam gravadas no nosso coração. Vamos orar. Pai Santo, obrigado por quem Tu és e obrigado pela Tua palavra, Senhor. Te quero agradecer por termos conseguido chegar ao fim e se conseguimos é porque era importante para nós e porque Tu assim permitiste e quiseste, Senhor. Te queremos agradecer realmente o Teu amor por nós, essa história de amor que foi iniciativa Tua e totalmente realizada por Ti, Senhor. Não merecíamos, mas Tu nos amas. E aquele que nos ama também nos conduz em vida. Que estas duas prioridades possam realmente ser o lema e ser o marco das nossas vidas. Que Te busquemos amar com tudo o que somos, com tudo o que temos, todo o coração, toda a alma, todas as forças, com todo o nosso entendimento e que realmente esteja como prioridade também nas nossas vidas. Passar esta mesma urgência, esta mesma importância de Te amar aos nossos filhos e às gerações futuras, Senhor. Te pedimos a Tua bênção sobre os pequeninos nesta casa, Senhor. É verdade que não falámos muito para eles nesta manhã, mas falámos muito para nós adultos, que poderá ter um impacto grande na vida deles. Senhor, Te rogamos que Tu os abençoes, que abençoes as crianças de todas estas casas que aqui estão representadas, que cresçam para Ti, que cresçam buscando o Teu nome e deleitando-se e satisfazendo-se em Ti. É o que queremos para nós, é o que temos buscado, é o que nos alimenta, é o que nos sustém, e é isso que queremos para os nossos queridos. Abençoa-os e abençoa-nos. Isso é também com aqueles que nos faltam. Oramos no nome de Jesus. Amém. Um domingo abençoado para todos. Que a graça de Deus seja connosco.